Bom, estamos iniciando, né, mais um evento dentro da disciplina Práticas de Extensão em Ciências Sociais 1, e agora nós vamos iniciar um evento que é uma produção de um podcast, de uma equipe, né, da disciplina. Então, eu vou passar a palavra para o David, para a Edivaldo e para a Mirelle, para explicar e compartilhar com vocês. Quando o David falou sobre o tema, né, seria sobre algo relacionado à religião de matriz africana. Eu tinha falado para ele, né, seria muito bom podcast, né? E eu gosto muito de áudio, né? Eu gosto muito de áudio. E aí eu sempre falo para a professora que o podcast é o rádio da pessoa mais nova, né? Só mudou de nome, professor, mas é a mesma coisa, né? Porque a diferença é que hoje a gente tem a facilidade de estar escutando, escolhendo o que a gente vai escutar, né? O rádio ele tem a programação fixa, né? Mas o podcast a gente escolhe o que a gente vai estar ouvindo naquele momento. Então eu adoro podcast, né? Na verdade eu sempre escuto podcast, seja alguns cortes ou podcast completo, né? Dependendo da pessoa que eu vou assistir e tal. E esse episódio ficou muito massa. Quando eu estava editando, o David que fez a entrevista, entrevistou a Luana e Vinícius. Ficou muito bom, velho. Ficou muito, muito bom mesmo. Quando a gente vai editando, aí a gente... Porque, assim, a gente sabe que junto o áudio ele tem um poder... Ele tem um poder de transmitir a mensagem sem a gente estar visualizando direito, né? Sem a gente estar visualizando... É somente a voz da pessoa, e a gente começa a materializar o que aquela pessoa está passando através simplesmente do áudio, né? Porque eu acho que a gente se comunica melhor através da imagem, né? Seja de um vídeo, seja de uma foto, não sei, por causa das cores também, mas o áudio também tem esse poder, né? Quando aquela pessoa está falando, principalmente na forma do podcast, que ela tem mais liberdade, a expressão na voz dela a gente vai sentir também, quando você não perceber, quando a gente começar a passar o podcast, no começo, a pessoa começa na introdução, mas quando ela vai passar as experiências dela dentro da religião, você vai perceber que dentro do podcast, né, eu acho que é algo mais íntimo, ela começa a expressar melhor, e ficou muito bom o podcast. Um episódio não é muito longo, né, que a gente não é os profissionais, mas a entrevista que o David fez com eles ficou muito, muito boa. Então, quando eu gosto muito de áudio, né, eu gosto do poder do áudio. Então, a professora falou, até deu uma ideia, né? Eu lembro que ela falou que a gente pode colocar na sala escura e colocar o áudio, né, para passar, né? Por quê? Porque a gente está sentindo o podcast, muitas vezes a gente vai antes de dormir, coloca uma coisa para escutar, a gente está no ônibus, fecha o olho, eu coloco o fone, começa a escutar alguma coisa. Esse é o poder do áudio, né? É a mensagem sendo recebida através simplesmente do ouvido, mais nada. E eu fui editando, e você vai perceber que no podcast, né, tem as trilhas sonoras, né? É um violãozinho, e você vai perceber que vai ter os efeitos de transição, né? São tipos de capítulos, né? Tem a pergunta, a introdução. Então, isso também é uma forma de passar a mensagem. Então, aqui passou para outra parte do podcast, né? Então, é coisa simples, né? É um efeito de transição simples, mas que você está recebendo através somente de escutar. Então, eu acho a ideia do podcast muito boa, né? Quando que a gente vai editando, né? Eu editei o áudio, a gente vai editando e vai sentindo o sentimento das pessoas ali, né? E eu tive que algumas vezes voltar várias vezes na mesma fala da pessoa, e a gente vai sentindo o que aquela pessoa quer transmitir, né? Quando o David pergunta sobre as experiências dela com a família, né? Ela vai falar sobre o que a tua família acha disso e tal. Quando ela vai falando, e eu sinto que no podcast a pessoa se sente mais à vontade. Acho que, por exemplo, a live, né? A gente fica nervoso. Eu fico todo nervoso aqui, né? Tantas pessoas escutando. Também a mesma coisa do David, a mesma coisa da Mirella. Então, mas o podcast não, eu acho o podcast uma coisa bem mais íntima, onde ela está no espaço dela, onde ela está... não tem pessoas olhando para ela ali, né? Naquele momento. As pessoas vão escutar ela depois. Mas naquele momento ela sente mais íntimo de expor o que é que ela está sentindo, o que é que ela sentiu, né? Quais as dificuldades dela dentro da religião. Então, eu espero, né? Espero que vocês que vão escutar, a professora que vai escutar, percebam, né,
o poder do áudio, né, de sentir o que é que está sendo transmitido, a mensagem ali. A entrevista ficou muito boa, professor, ficou muito boa mesmo. Né? Eu quero agradecer o Vinícius e a Luana que se disponibilizaram para a gente fazer esse podcast, agradecer os meninos também, né, que o David também fez uma entrevista muito boa, disse, rapaz, você fez uma introdução muito boa aqui do podcast, e o tema também, né, quando a gente abre esse tema, a gente abre a oportunidade dessas pessoas que não tinham, de certa forma, não tinham voz, e a gente deu voz para aquele tema, a gente deu, através desse projeto, a gente deu essa voz para essas pessoas falarem, e também, além delas estar expressando o que está dentro delas, o que elas viveram, né? Então, ela pode também servir de exemplo a outras pessoas que estão vivendo isso. Né? E a gente também está fazendo parte desse projeto, isso também vai contribuir para o nosso desenvolvimento humano, né? Porque quanto mais a gente fala sobre coisas que não estão, pode ser mais coisas que não estão à nossa vista, né? Porque muitas vezes a gente não enxerga algumas pessoas, não enxerga o que aquela pessoa está passando. Mas quando a gente pega algo como esse, um evento como esse, uma oportunidade de fazer um podcast como esse, a gente está dando visibilidade a algo que estava antes escondido, né? A gente dá visibilidade a uma coisa que a gente está escondido. E a gente está recebendo, eu creio que outras pessoas que vão escutar o podcast também vão receber. Então, essa é a minha fala de introdução. Como é que surgiu essa ideia, o porquê dessa ideia, né? Eu sou apaixonado por áudio, né? Além de eu canto, toco, e quando deu a oportunidade de editar o áudio, já me disponibilizei e queria fazer algo muito bom. Eu creio que ficou muito bom. Pode passar para o David já a palavra. Agora é a Mirelle. Oi, gente, boa noite. A ideia do tema, ela surgiu quando a gente, depois de discutir muito, a gente chegou à conclusão de que seria um tema bom para a gente trazer, né? Porque a gente pode tirar muitos aprendizados a partir desse tema, dessa temática. Então, ela justamente surge, né, a partir dessa vontade de trazer aí uma proximidade para a academia com os saberes de dentro do terreiro, né? O nosso podcast, vocês vão perceber que ele não tem uma temática principal, né? Então, a gente deixou essa parte um pouco mais livre para os entrevistados, o Matheus e a Luana, poderem falar um pouquinho mais sobre o que eles acham importante de trazer para a gente, né? Porque acaba que a gente... quando vai produzir evento, acaba a gente se prendendo a uma ideia de violência, né? Principalmente quando vai falar sobre esses assuntos, essas temáticas, sobre raça e sobre religiões de matrizes africanas, né? Então, a gente se prende muito a essa questão de violência, essa questão do ato ali de racismo religioso. Então, a gente justamente deixou essa parte mais aberta para a gente poder falar sobre vivências, sobre outras coisas que a gente pode aprender além disso, né? Porque ali a gente tem que avançar na discussão, né? O debate não pode ficar preso somente a isso. Então, a gente também está pensando muito sobre a questão do que a gente, enquanto academia, pode aprender com os ensinamentos de povos de terreiro, né? Porque tem toda a questão de que a gente, enquanto academia, está sempre preso ali, acaba ficando preso ao aprendizado tradicional, né? De ler, sentar e ouvir o professor e ficar lendo textos e textos e textos, e a gente começa a perceber, a partir das falas do Matheus, da Luana, e, enfim, de todas essas oportunidades que a gente tem de ouvir pessoas de terreiro, pessoas que estão ali em outras vivências da gente, de que o processo de ensino-aprendizagem não se prende somente a isso. Aí eu sentar em uma cadeira e ouvir o professor falar, a ler texto, e sim também é um processo de se conectar com a sua ancestralidade, né? É um processo de você ouvir as pessoas que vieram antes de você ouvir as autoridades daquele assunto, né? Então, é muito sobre isso. Quando a gente começou a debater sobre esse tema, a pensar sobre o que a gente gostaria de trazer para esse evento. E aí a gente pode justamente explorar essas outras temáticas, porque deixou uma coisa mais livre, por assim dizer, né? Então,
Foi muito bom, né? O podcast, eu achei que tá muito bom. O Matheus e a Luana tiveram participação essencial nesse podcast, né? Eles que trouxeram as sugestões de perguntas para a gente fazer, então não foi uma coisa não foi uma coisa que a gente pensou, né? Então foi uma coisa já pensada por eles, né? O que seria importante que eles acham, a partir do ponto de vista deles, que eles pensam que seria uma coisa importante para a gente comentar aqui agora, trazer para debate nesse momento. Acho que é isso. É isso, basicamente. Então, continuando e ainda puxando um pouco da fala da Mirelle e do Edivaldo, eu queria só dar uma contextualização, porque a gente nota essa invisibilidade desse grupo em específico. A gente se impressiona com a quantidade de terreiros que existem em Alagoas e a gente fica, não sabia que existiam tantos, não sabia que tinham tantos adeptos, não sabia que era tão segredo, tão escondido. E existem motivos, tem um contexto histórico por trás que faz com que Alagoas, em específico, seja um estado onde as práticas dos povos de terreiro sejam mais escondidas, menos na cara de todo mundo que está aqui. Porque em 1912 teve a quebra de Xangô, que foi um evento de intolerância religiosa que envolvia invadir terreiros, quebrar tudo que tinha lá, desrespeitar as entidades, desrespeitar o espaço, as pessoas. E esse evento histórico aqui de Alagoas teve essa consequência na forma como as pessoas desses grupos se comportam e se portam, agem e se mostram aqui principalmente. A gente vai ver muitas vezes as pessoas só aparecendo com os trajes quando já estão nos eventos específicos, onde já estão rodeados dos seus. A gente normalmente não vê as pessoas passando com os trajes numa rua sozinhas, porque isso é perigoso, isso tem um trauma que é do passado, mas ainda é muito recente. É de 4 para 5 gerações atrás. As pessoas conheciam, ouviram histórias de parentes muito próximos que sofreram com essa repressão de 1912. Então, é uma coisa a se pensar e também a se pensar no cuidado de quando a gente vai tratar desse tema. E é uma das coisas que faz com que os universitários novos, antigos também, que estejam em contato com esse diálogo, pensem na forma com que eles abordam essa temática. Por exemplo, se uma pessoa que não é do terreiro vai pesquisar sobre terreiro, ela tem que se preocupar na forma como ela representa aquelas pessoas, na forma como ela chega, na forma como ela sai, na forma como ela aborda tal pessoa que tem tal posto específico dentro do terreiro. Então, deve haver do universitário, do pesquisador, do cientista, toda uma preocupação em como ele vai pesquisar sobre aquele tema, sobre aquele grupo. E a gente tem o Matheus na nossa entrevista, que ele é de dentro do terreiro, ele tem um posto específico e ele pesquisa terreiro. E ele mesmo, sendo de dentro do terreiro, ele tem todo um cuidado específico e ele tem medo de representar mal aquelas pessoas. Então, se uma pessoa de dentro daquele convívio tem uma preocupação imensa, ao universitário que sai
do seu privilégio, que nunca teve contato com o terreiro, com pessoas do terreiro, nunca teve contato nenhum, essa pessoa tem que ter o dobro, o triplo, o quádruplo da preocupação que o Matheus tem, porque ela não é de dentro, ela não sabe a linguagem, ela não sabe o convívio, ela não sabe o que fazer. Então, deve haver toda essa preocupação da comunidade acadêmica quando se referir, se tratar, chamar essas pessoas para falarem sobre algo. Porque muitas vezes a gente pode, e é uma coisa inclusive que o Matheus destaca na entrevista, é a forma como pessoas daqui da universidade, muitas vezes, apesar de terem um discurso muito avançado de inclusividade, de desconstrução, conseguem reproduzir paradigmas de pessoas que traziam resquícios de preconceitos coloniais, resquícios que não eram para ser colocados, representações ruins dessas pessoas. Então, a gente deve estar sempre atento a como a gente aborda essas pessoas, como a gente expõe essas pessoas, como a gente dá a elas o retorno sobre as pesquisas que a gente faz. Uma discussão que a gente teve em sala de aula foi o uso da imagem. E eu achei bastante importante destacar a forma como a gente expõe essas pessoas. Essas pessoas estão, da forma que estão, elas não se mostram tanto pelo motivo específico. A herança histórica, existe motivo para não ter tanta exposição, para elas não chegarem em todo canto dizendo sou de terreiro tal, que fica no endereço tal, que fica em lugar tal. Existem motivos. Então, a escolha do podcast, desse registro de áudio, também tem esse objetivo de não expor, além do necessário, as pessoas que podem ser colocadas em uma situação ruim. Então, são essas as questões. E eu acho que agora a gente parte para o podcast. O objetivo dessa ação de extensão é dar uma visibilidade maior para as experiências dos alunos que fazem parte de uma religião de matriz africana, tipo, para pegar essas experiências e mostrar que elas existem aqui na universidade, aqui no instituto da gente. Porque muitas vezes quando se tem reflexões sobre as religiões de matriz africana, as pessoas pensam muito para fora, como se aquele conhecimento, aquelas vivências só existissem dentro do terreiro. Como se, para que esse conhecimento chegasse aqui de alguma forma, a gente tivesse que trazer alguém de fora que não pertence à universidade para que a gente comece a saber de alguma coisa. E essa ação de extensão vem para mostrar que esses conhecimentos, esses saberes, essas pessoas existem aqui entre a gente. É um negócio mais com foco na experiência de vocês. Os entrevistados são Luana Versulino dos Santos e Matheus Vinícius Silva Alves. Eu sou Luana Versulino dos Santos, faço graduação em Ciências Sociais, licenciatura, aqui na UFAL. E frequento um terreiro de candomblé aqui na parte alta de Maceió. E as experiências que eu vou compartilhar é a partir desse ponto de vista de visitante. Eu sou Matheus Alves, estudante de licenciatura em Ciências Sociais aqui da UFAL. Sou pesquisador da área de Memória, Identidade e Território. Componho o GPMIT, que é um grupo vinculado ao Instituto de Ciências Sociais. É um grupo de estudos e pesquisa voltado para essa linha. Sou também iniciado para Oxum no Candomblé.
na nação de Queto, num terreiro da parte alta da cidade, e sou a Shogun, sou Ogã. Então, a primeira pergunta é sobre a trajetória de vocês com a religião, como ela começa, onde ela começa e como ela se desenvolve. Então, o meu contato com Candomblé se dá de várias maneiras diferentes, né? Ele vai se modificando. Desde a infância, eu tenho minha bisavó, que era do Candomblé, e só que isso foi uma parte assim meio que silenciada, né? Ninguém conversava muito sobre isso. Minha família é católica, a maior parte, a grande maioria. E quando eu venho morar em Maceió, 2015, 2016, por aí, eu me aproximei de amigos que eram do Candomblé, que eram iniciados na religião. E, através desse contato, eu comecei a perceber a história da minha bisavó. Tipo assim, eu soube como voltar e buscar e perguntar, assim. Esse foi o meu primeiro contato, minha primeira ligação, assim. Nunca teve nenhum apoio da minha família, porque isso é uma parte... Essa parte religiosa é uma parte que não é falada assim com primor, é uma parte meio que silenciada, apagada assim, né? Então foi uma coisa individual minha e através de amigos que eu conhecia, que eram iniciados na religião, alguns desde criança e tudo mais. Então partiu inteiramente de mim, assim, né? Esse interesse. Então, eu tenho uma experiência bastante parecida. Por muito tempo eu cresci, cheguei a me batizar na igreja evangélica, e a minha infância e pré-adolescência se iniciou lá. Só que eu sempre fui muito satisfeito porque eu sou bastante rebelde, questionador, e isso provocou bastante as pessoas da igreja, sobretudo meus parentes que assumiam responsabilidades lá dentro e cargos importantes. Então era sempre um peso eu ter o meu comportamento e os meus questionamentos, se eu era filho, sobrinho, de pessoas que, enfim, né, eram tão importantes para a manutenção daquele templo. E aí, depois dessa insatisfação, eu acreditava 100% que eu era ateu, e por muitos anos passei a sustentar essa crença. Só que já na graduação eu passei a ter contato com discussões que expandiram assim a minha perspectiva de mundo, e a partir daí eu me interessei um pouco sobre religiões de matriz africana, muito porque eu também estava tentando entender o processo da minha identidade e minha construção enquanto pessoa negra. Então o processo ele se dá a partir daí, mas também sabendo de uma passagem da minha bisavó pela religião, eu fico curioso para entender como é que se deu. Busco saber e a partir daí começo a pesquisar. O meu primeiro contato ele foi na internet, demorou um pouquinho para chegar até uma primeira visita a um terreiro, que é de um grande amigo meu que infelizmente faleceu, e foi onde eu comecei de fato a minha trajetória espiritual. A partir disso eu encontrei de fato o terreiro da qual eu componho, fui iniciado, e a minha trajetória se inicia muito nessa curiosidade também de tentar entender partes que faltavam e que só foram complementadas a partir do momento que eu de fato percebi que o que me faltava era uma ancestralidade que me atravessa de uma forma que é impossível expressar em palavras. Acho que é isso. Tem algumas questões, né, que são bem parecidas assim, que Matheus coloca, porque eu também tive
uma parte assim de negação do meu autoconhecimento espiritual, sei lá, de se dizer ateia, até pela hegemonia católica, né? Tipo, também fui batizada na igreja católica. Quando chegou numa parte de ter mais compromisso, acho que era o crisma, assim, foi que eu não quero, não vou mais e tudo mais. E por um tempo eu nem pensava em me conhecer, nem procurar minha relação com a espiritualidade, né? As minhas primeiras idas ao terreiro foi em 2017, assim, para festas que eram abertas para qualquer pessoa visitar. E desde o primeiro momento, assim, já foi algo muito forte, assim, para mim. Já era algo que me atravessava de uma forma que eu ficava, tipo, pensando bastante, me levando a buscar mais informações, né, sobre essa relação. Vocês já falaram sobre como foi esse primeiro contato, esse desenvolvimento. O que é que vocês notaram assim que mudou? O antes e o depois de dizer, não, eu faço parte disso, eu estou aqui, esse é o lugar que eu ocupo. Então, eu me considero assim ainda bem iniciante, né, nessa trajetória espiritual. E tem muitas coisas que eu desconheço. Então, atualmente eu tenho ido com mais frequência a um terreiro aqui da parte alta. Aconteceu também de, esse ano, 2 primas minhas se iniciarem na religião. E aí as questões de enfrentamento dentro da família já se deram de uma outra forma, né? Porque até então eu era a única pessoa da família que frequentava terreiro, que entregava oferenda para orixá. E aí tem 2 primas minhas que se iniciaram e teve esse acontecimento, né? Porque tipo todo mundo comentou e elas fizeram, né, todo o recolhimento que é necessário fazer para a iniciação. E eu era a única pessoa que minimamente conseguia compreender o que estava acontecendo ali, na saída de santo delas e no processo delas, porque eu já tinha acompanhado amigos que tinham passado por esse processo. Então, a minha mãe, as minhas tias ficavam muito impressionadas assim, quando eu entendia algo sobre aquilo, sabe? De me reconhecerem também como uma pessoa que frequento o candomblé através das minhas primas que se iniciaram, assim. E aí foi mais fácil, né, de dialogar sobre isso, porque não fui eu sozinha falando da minha experiência, ficou uma coisa coletiva. Foi algo que eu e minhas primas comentamos juntos sobre isso com os nossos avós, com as nossas tias. E até de se proteger também, né, não permitir que ninguém nos humilhasse por conta disso e tudo mais. Então, muda bastante coisa, para não dizer que muda tudo, porque a gente tem vícios que se conservam independente das mudanças, né? Mas candomblé, para além da religião, é uma filosofia de vida. Então, a partir do momento que eu me reconheço enquanto fazendo parte daquilo, a minha postura muda. Eu tenho que me remoldar para caber dentro também do que precisa ser considerado dentro da religião. Então eu abandono vícios, eu assumo um compromisso, e isso é muito mais complexo do que frequentar um culto, porque uma iniciação é um processo extremamente complexo em que você de fato some da sociedade por tempo indeterminado e só sai de lá pronto, iniciado. Então assim, é um compromisso que você se organiza, que você de fato só assume com 100% de certeza, porque não se volta atrás, e não porque não dá para abandonar a religião, não dá para, enfim, né, desfazer o que foi feito, mas porque
você precisa realmente se reconfigurar, assim, exercitar no seu dia a dia, na sua postura, na sua ação, no seu pensamento, o que é ser de candomblé, o que é ser de orixá. E a mudança ela foi transformadora, assim, existe um Mateus antes de se conhecer enquanto pessoa na sua totalidade, que envolve o processo de iniciar. E existe o Mateus de hoje, que não é só Mateus, que recebeu um nome dentro da religião, um nome muito bonito e que é chamado por ele dentro do terreiro e pelos meus. Então, eu deixei de ser somente Mateus e eu passei a ser chamado de outras coisas. Então, a mudança ela é devastadora, é transformadora, mas também ela é construtora de um novo eu, assim. Enquanto uma pessoa que frequento, né, que eu não sou iniciada na religião até o momento, uma das coisas que eu percebo que muda é a questão do acolhimento, né? A partir do momento que você volta mais de 2, 3 vezes em um terreiro que tem famílias, né, que são iniciadas nesse terreiro e tudo mais, então já tem um reconhecimento e um acolhimento muito grande, assim, uma alegria quando eu vou, quando eu participo. Também uma falta quando eu não vou. Acaba que o terreiro ele tem uma ritualística que não é só interna para quem é iniciado, que também é aberta para quem minimamente queira participar, assim, daquela festa, daquele orixá, daquele caboclo. Então, o que eu sinto é um lugar onde, do jeito que eu sou, assim, independente de não precisar atender a algum padrão para ser aceito e tudo mais. Tipo, um acolhimento, assim. Então, sobre serem candomblecistas em uma sociedade racista, queria saber como vocês navegam nos espaços que muitas vezes vocês podem não ter certeza se são receptivos, se dá para falar de determinado assunto, se ali pode haver algum olhar estranho, algum problema, se as pessoas souberem que vocês são de determinada religião. São experiências que, para mim, eu não comento em muitos lugares públicos ou que eu frequento, tipo no meu trabalho. Agora, recentemente, eu comento com a minha mãe sobre a minha ligação, as minhas descobertas, o como eu me sinto bem em um terreiro, em uma festa para determinado orixá. Só que acaba sendo experiências para mim bem individuais, que eu consigo compartilhar muitas vezes com amigos que também têm essas experiências e que são pessoas que vão compreender, vão ter essa escuta. Não acaba que eu não coloco essas questões em lugares onde vai ter assim, esse enfrentamento. Acaba sendo uma descoberta e uma trajetória bem individual que eu compartilho com algumas pessoas específicas, assim. Então, o candomblecista, ele é extremamente preparado, na maioria das vezes, para lidar com o racismo religioso, porque ele atravessa as nossas experiências e está posto. Então a gente é meio que treinado para saber como introduzir esse assunto, como abordar, se abordar. Sempre que a gente está no espaço, a gente faz esse tipo de sondagem, a gente tem a inteligência para saber de fato se é um ambiente seguro para a gente falar a respeito. E estamos sempre nos policiando também para evitar conflitos, porque, enfim, né? Não é só sobre o racismo religioso, mas
também sobre racismo no geral, estrutural, e a gente está extremamente exausto de enfrentar pessoas que a gente geralmente não consegue manter disputas porque estamos trabalhando, estamos estudando, estamos situados em contextos extremamente brancos e que o pacto da branquitude é extremamente solidificado, então a gente acaba dando muito em ponto de faca. A minha postura é de me preservar mesmo, evitar me desgastar, evitar me expor, e não por vergonha, mas realmente por autopreservação. Eu acho que cabe às minhas experiências, o que eu vivo de fato, às pessoas que eu confio, às pessoas que eu de fato escolho compartilhar isso. E certamente não é nesses espaços que não me respeitam enquanto corpo negro, então certamente não respeitariam a minha religião de preto. Nesse contexto acadêmico, eu queria que vocês falassem sobre como vocês enxergam que as experiências de vocês podem contribuir para um questionamento, principalmente dos alunos daqui, sobre como eles enxergam essa determinada religião, como eles procuram abordar ou refletir sobre ela. Eu acho bastante importante num curso de ciências sociais a gente ter pessoas que compõem um determinado grupo pesquisando a respeito dele. Eu sou uma pessoa que pesquisa candomblé, não a religião em si, mas a construção da identidade de uma nação específica, da qual eu integro. Então é um movimento muito novo, é um contexto muito específico que eu estou passando a investigar agora na graduação, mas que eu espero conseguir minimamente delimitar até o momento em que eu decidi parar de estudar. E não vai ser tão cedo, mas a minha experiência enquanto pessoa ela é atravessada por tudo. Tudo faz parte do meu eu. Então, o meu eu candomblessista, ele também é um acadêmico, ele é um pesquisador, ele é professor. E eu acho que é importante que a gente passe a demonstrar que as pessoas elas são muitas coisas. E isso é importante para que a gente rompa com alguns estereótipos. Eu acho importante também que a gente fale da nossa perspectiva, porque no curso de Ciências Sociais é muito comum que o candomblé, as religiões afro-religiosas, elas sejam pesquisadas, mas numa perspectiva extremamente colonial, em que taxa, que determina, que objetifica, que cristaliza o nosso sagrado. Então, tenham respeito, cheguem no terreiro e saibam chegar, saibam sair, porque lá é terra de muita gente, mas não é de vocês. Eu acho que tem muita gente precisando saber disso, porque existem muitas empreitadas de pesquisas construídas aqui no Instituto que não conseguem transpor, descrever minimamente as experiências dos próprios interlocutores que compõem esse grupo. E talvez seja extremamente arrogante da minha parte falar por esses interlocutores, porque eu posso não fazer parte deles, mas eu tenho certeza que, como uma pessoa que é atravessada pelas experiências de ser candomblessista, o que é dito aqui a respeito de candomblé ainda numa perspectiva extremamente brancocêntrica, colonial, e que não reflete a realidade. Então, deixem as pessoas falarem por si mesmas, parem dessa autoridade de ter que falar a respeito de todo mundo o tempo todo, porque o curso ele não precisa ser construído mais dessa forma, e tem muita gente aí muito foda, com muita coisa para falar, e não é sobre lugar de escuta, porque a gente já tem falado sobre isso há muito tempo. Então, assim, procurem saber quem está aqui, porque tem muita gente com potencial e fazendo um trabalho muito melhor do que o que tem sido feito. Eu agradeço de estar participando dessa pesquisa de extensão, de estar trazendo um pouco dessa experiência aqui para os estudantes, né, de ciências sociais, e acho que é bem importante até para que a gente
possa tornar um lugar de dar mais voz, né? Tipo, para os próprios estudantes também falar de suas experiências. Acho extremamente importante, principalmente aqui em Alagoas, a gente está falando, né, que as experiências nas religiões de matriz africana continuam existindo, né? Mesmo com todo o histórico racista, religioso do nosso estado. Muito a se falado, muito lugar se dá também para outras epistemologias religiosas. Então, eu acredito que seja de um lugar muito importante de estar ouvindo pessoas que frequentam o terreiro, de estar também tirando esses estereótipos, né, que colocam na África o tempo todo e em toda a cultura. E religião que vem de lá, ou que vem também da mata, né, dos indígenas. Mostrar que aqui em Maceió, aqui na parte alta, que o pessoal se organiza, que resiste, que existe até hoje, tem gente que vai lá. Acho importante dar voz para pessoas que frequentam esses espaços. Eu agradeço o convite, acho super importante que o curso realmente desprenda a energia para compreender a realidade das pessoas num todo, é isso que a gente faz aqui. É isso que a gente precisa fazer aqui e as comunidades tradicionais, elas fazem parte desse todo, faz parte desse meio também. E ela está aqui ao redor da UFAL, tem muito terreiro, inclusive, ao redor da universidade. Então passem a conhecer, fortaleçam os trabalhos sociais e, enfim, no geral, do que tem rolado por aqui. Fortaleçam também a trajetória das pessoas de candomblé daqui, incentivem que elas façam pesquisas a respeito disso, que elas possam falar por si mesmas, no caso. E é isso. Tamo junto. E é nóis. Queria agradecer aos entrevistados, Matheus e Luana, por essa entrevista maravilhosa, porque vai ser uma contribuição muito grande para quem ouvir, para os alunos que verem, e com certeza também foi uma contribuição muito grande para mim. Então eu só tenho a agradecer por participarem. É isto. Mas eu achei muito interessante o trabalho que Edivaldo falou da experiência de edição. Achei que as perguntas muito boas, né, também, esse diálogo, né? A gente está agora num momento que realmente, eu até discutindo isso no evento que a gente teve essa semana dos jangadeiros alagoanos, que eu convidei vocês, né? Mas eu achei interessante porque teve essa discussão, porque é um documentário feito com entrevistas, né? Então é o tempo todo entrevistas. E a gente vê que no filme etnográfico, né, no documentário, ele é muito pautado em entrevistas, né? Só que eu mesmo, nos meus filmes, eu sempre procuro fazer uma alternância entre a entrevista, uma imagem de ritual, volta para a entrevista e uma outra coisa, né? Para você até explorar a linguagem cinematográfica, né? E a mesma coisa eu fiquei pensando, Edivaldo, e aí é uma pergunta sobre essa sua experiência também na edição, né, do podcast. Você que gosta tanto de podcast, mas essa experiência de colocar música, de pensar em diferentes capítulos, né, como um livro, você tem essa edição do podcast, né? E me veio também, dentro dessa experiência de vocês, como vocês poderiam utilizar, né? Porque, na realidade, são diálogos, né? A pergunta, mas tirando essa coisa, porque é isso que eu ia falar. Quando a gente fala em entrevista, o próprio realizador disse isso. A gente está conversando. Quando eu digo, não, peraí, vamos gravar a entrevista, aí tudo muda, as pessoas mudam. Por quê? Porque entrevista impõe uma forma diferente, impõe uma autoridade até, porque você já tem uma pergunta feita, né? E aí é isso também.
como esse diálogo, né, e aí a gente trazendo essa interlocução, tentando tirar esse aspecto da entrevista como sendo algo artificial até, né? Eu acho que entra, e autoritária, né? Como vocês podem utilizar, não é, esses materiais dentro do que vocês estão pesquisando no TCC, não é? Porque eu penso muito esses recursos serem úteis não só como fonte de dados, que vocês podem ir, por exemplo, Edivaldo, você pode ir para um podcast e fazer referência de informações dentro da sua pesquisa do que foi dito lá. É legítimo você utilizar como referência de fontes de dados, entende? Mas como nas próprias produções de vocês, vocês podem utilizar isso. Né? Mas estão de parabéns, né? Uma temática sensível e um momento... e pessoas do nosso curso, né? E me chamou a atenção essa coisa da bisavó, não é? Essa referência ancestral que é silenciada, né? Ela depois é que vem ser descoberta, né? Bom, era isso, falei demais. Certo. Mas como eu falei no antes, né? O sentimento que o podcast traz é bem diferente, né? Ele é bem para a pessoa, e também foi um trabalho do David, né? Na hora de fazer, assim, entrevistar a pessoa, deixar a pessoa bem relaxada, né? E pode ser até um podcast, mas se a pessoa que está entrevistando for colocar perguntas que causam desconforto, ainda mais a temática que a gente está trabalhando agora. A gente fala tanto sobre podcast, essa liberdade que tem, mas se o David tivesse feito diferente, com certeza, né, seria outro trabalho, seria uma coisa mais mecânica, ou a pessoa não queria participar, como o Vinícius falou também, né? Um conselho para quem for pesquisar sobre religiões de matriz africana, sobre esse tipo, essa temática, tomar cuidado, porque o sagrado dos outros é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E a gente tomou todo o cuidado, o David na entrevista, e também a gente tomou cuidado na hora de elaborar as perguntas, né? Não tá pressionando a pessoa a extrair mais do que ela quer passar. Porque por mais que a gente veja a gente pode ver que aquela pessoa tem mais para trazer para a gente, como eu falei, é o sagrado dela, entendeu? Tem coisas que ela não vai expor assim para a gente, simplesmente assim, né? Mas é um trabalho muito bom, eu gostei bastante de fazer, né? Agradeço meus colegas, agradeço a professora pelo espaço, agradeço as pessoas que escutaram, agradeço principalmente também os convidados, né, do podcast, que é o Vinícius e a Luana. A gente pôde fazer esse pequeno evento aqui, esse podcast também, esse pequeno podcast, e foi muito boa a experiência, tá? A experiência para mim foi muito boa, e também de parceria com os meus colegas. Também queria agradecer pelo espaço, continuar destacando a importância dessa discussão para os alunos que estão chegando agora no curso, para os alunos que talvez não tenham pensado sobre essas questões chegando no final do curso, no meio do curso. É sempre importante parar para pensar em como a gente aborda o outro que a gente envolve na nossa pesquisa. É isso. Obrigado, gente. Agradecer, né, a Luana e o Matheus por dar um tempinho da vida deles, né, pra gente, né, um pouquinho da sabedoria, dividir com a gente. Agradecer o Júnior por ter editado o podcast tão bem, né, ficou muito legal. O David por fazer tudo direitinho e tudo mais, enfim, acho que foi um trabalho muito bom de fazer. Agradecer a equipe e a professora por ter dado a oportunidade de a gente estar aqui fazendo uma coisa diferente, né? Legal para trazer o curso e, enfim, trazer mais momentos como esse também, né, para o nosso curso, que é muito importante, né? Ainda lembrando, né, que vocês não tocaram nesse assunto, mas eu tinha perguntado, lembrando que são formatos que podem estar inseridos nos TCCs de vocês, né? O filme, o ensaio fotográfico, o podcast, né? Vocês podem um blog, vocês podem recurso multimídia. É muito bom porque vocês têm essa habilidade, né? Vocês já têm essa habilidade em lidar
com recursos digitais e trazer isso para a produção de vocês no curso. Eu acho que é bem válido isso. Mas estão de parabéns, realmente um tema sensível, né? E ficou bem legal, né? Tá bom. Então, uma boa noite, né? Um bom final de semana. Uma boa noite. Obrigado, professora. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. gente. Obrigado por aparecer. Obrigado quem permaneceu até o final. Tchau, tchau. Tchau, tchau.